Olá, eu sou o professor André e vamos dar início à aula de views do nosso banco de dados MySQL. Nessa aula eu vou mostrar para vocês o que é uma view, as vantagens de se utilizar uma view, o que são views atualizáveis e por fim vamos criar uma view, executar, inserir dentro de uma view, caso ela seja atualizável, e fazer uma remoção da view ou um drop da view. Então, o que é uma view? Uma view é um objeto do banco de dados, assim como um gatilho, um procedimento armazenado, mas também conhecida como tabela virtual. Por que tabela virtual? Porque as informações contidas nessa tabela, nessa view, derivam de uma tabela real. A tabela real é a tabela que você está criando no banco de dados. Quando você faz create table, o nome da tabela, isso seria uma tabela real. Uma tabela virtual ou uma view é uma busca, um select em cima de uma tabela real. Ou seja, ela é como se fosse uma tabela, como qualquer outra tabela, só que ela não é física no seu banco de dados, ela não é armazenada no seu banco de dados, ela não armazena informações. A única coisa que ela armazena é um select. Só que você deve estar pensando, para que eu vou fazer uma view, para que eu vou criar uma view, se existe já uma tabela real que faz a mesma coisa da view. Mas antes de partir para as vantagens de uma view, é importante lembrar que o MySQL ele não suporta views materializadas. O que são views materializadas? As views que nós vamos trabalhar aqui são views que, para você executá-las, ela irá executar uma consulta, um simples select. Mas uma view materializada, além de ser também um select, como a view que nós vamos aprender, ela, após a sua criação, ela começa a armazenar os seus dados, ela começa a ser como uma tabela real dentro do seu banco de dados. Ela existe realmente no seu banco de dados. E toda vez que a tabela que ela deriva, que ela busca os dados, sofrer uma atualização, ela também sofre essa atualização. A vantagem dela é que os dados já estão prontos para serem visualizados. Então, a busca, a visualização do dado é muito mais rápida do que você realizar uma consulta e extrair todas as informações para ser enviado para o servidor e assim chegar no usuário. Então, quando você tem uma tabela que realiza muitas consultas, é interessante você criar uma view materializada se o seu banco de dados suportar isso. Mas se você escreve demais, atualiza demais sua tabela, talvez uma view materializada não seja tão interessante. Então, por que criar views? Uma view vai servir para filtrar dados de uma tabela, filtrar dados com propósito de segurança, centralizar dados através de vários servidores, criar e reutilizar conjunto de dados. Então, quando você tem uma tabela com muitas colunas, talvez você não queira ficar visualizando essas informações a toda hora. Talvez você queira separar algumas informações que seja mais interessante para você ver, ou que sejam informações que normalmente você vê. Então você pode criar uma view que irá derivar dessa tabela real. Além disso, em alguns servidores, em algumas empresas, dependendo de como você está trabalhando, pode ser que as informações contidas em uma tabela não sejam dados sensíveis, ou seja, você não pode mostrar todas as informações que estejam naquela tabela real. Então, para o programador ou um usuário que esteja visualizando aquela tabela, você pode utilizar uma view para mascarar alguns dados, para não mostrar alguns dados, só aqueles dados que podem ser vistos. Em alguns casos, se você tem vários servidores e você queira trazer, reunir todas as informações em uma única tabela, ou em uma única view no caso, você poderia fazer essa view, que iria acessar vários servidores e ia trazer as informações para essa única tabela virtual. Então aqui são vantagens de se aplicar uma view no seu banco de dados. E agora nós chegamos nas views atualizáveis. View, por si só, ela é um objeto que você realiza um select, você vê as informações que estão dentro dessa tabela. Mas uma view, ela também pode sofrer inserts, updates e deletes, caso isso seja possível. Quando uma view não é atualizável, ela automaticamente rejeita todas as condições, todos os comandos de update, delete e insert, ou seja, todos serão rejeitados. Se você quer saber se uma view é atualizável, na hora da criação de uma view, o próprio MySQL já define se ela é atualizável ou não, através da tag atualizável, ou seja, ela é atualizável e ele vai marcar sim, true, e ele está confirmando que ele pode sofrer updates e deletes, e se for falso, ele não realiza esses comandos.
E para você acessar as views que são atualizáveis, você deve realizar um select no Information Schema Views, e aí você consegue ter todos os status dessa flag. Então, views que são atualizáveis, elas podem sofrer, elas podem ser alvos de comandos como inserção, atualização e remoção. E, obviamente, esses comandos vão modificar a tabela real, a tabela base dela. Quando é que a minha tabela virtual ou view não será atualizável? Quando o select estiver dentro dela, possuir alguma dessas condições aqui abaixo. Ou seja, se ela possuir funções agregadas, o comando distinct, um agrupamento, um having, união, subconsultas ou algum joins. Talvez faça já sentido na sua cabeça que uma view não possa sofrer atualização por causa desses comandos que estão aqui abaixo. Imagina aí uma tabela que possui a soma das idades de todos os clientes. E aí depois você quer inserir uma informação na tabela cliente onde não existe essa informação, ou seja, não existe essa coluna soma das idades de todos os clientes. Não faz sentido você atualizar a tabela virtual cliente, porque tem uma coluna na tabela virtual que não existe na tabela real. Mas se você cria uma view com as colunas da tabela real, aí sim você pode fazer uma atualização, uma nova inserção, desde que os outros campos não sejam obrigatórios. Porque na hora que você limita a sua view, vamos supor que você tem 5 colunas na tabela real e na tabela virtual você tem só 2. Você só poderá se comunicar com essas 2 colunas. As demais, você não tem acesso. Você nem sabe que existe. Então, se na hora que você for inserir apenas essas 2 colunas são necessárias para realizar uma inserção, ótimo, ela vai realizar a inserção. Se você tiver o ID, se uma dessas colunas for o ID, você consegue sim deletar aquela linha ou fazer uma atualização daquela linha. Acredito que ficou claro o que seria uma view e como você realizar inserções, remoções ou atualizações dentro dela, a partir dela. Aqui nós temos um comando bastante grande, mas o que eu quero que vocês prestem mais atenção é o que está em negrito. Então, create view, o nome da view, as comando select. Depois, na outra aula, eu faço algo mais prático, onde a gente vai conseguir ver cada ponto desse que está aqui na tela. Como é que eu crio uma view? O comando será create view, o nome da sua view, normalmente eu coloco VW, underline e a tabela base, que no caso aqui é clientes, e em seguida vem um comando que irá representar aquela view. Então toda vez que eu chamar VW clientes, ele vai executar um select na tabela cliente, trazendo as informações nome e idade. Então uma view, como eu disse, é um simples select. Claro que você pode agora fazer um inner join, uma subquery, isso não te impede. O que vai te impedir, quando você faz esse tipo de view um pouco mais complexa, a impossibilidade de você realizar a inserção ou atualização ou uma remoção. Se você quiser executar uma view, na verdade você não executa uma view, você vê uma view, você vai apenas fazer o select dessa view. E o que é feito aqui? Select asterisco, ou seja, traga tudo da tabela virtual VW clientes. E ele vai executar esse select. Aqui nós temos uma atualização da view, obviamente é uma view simples, então, considerando que a minha tabela cliente só tem nome e idade, eu vou conseguir realizar uma inserção tranquilamente. Então, vou passar o meu nome, vou passar uma idade, aqui no caso André, e a idade 20, e ele vai realizar essa inserção. Agora, se eu quisesse realizar uma remoção ou uma atualização dessa tabela, a partir dessa tabela virtual, eu não conseguiria, porque eu não tenho acesso aos IDs. Então, eu não consigo remover, apesar que ela poderia ser removível e poderia ser atualizável. Só que, como você não tem o ID deles, você não consegue, através dessa view, fazer essa remoção ou atualização. E, por fim, se você quiser remover a view do seu banco de dados, basta realizar um drop view e o nome da sua view. Com isso, nós finalizamos essa aula teórica de views.